Hoje mais somos abençoados parce que nous sommes venus dans la présence du Seigneur. porque viemos na presença do Senhor. Il est écrit dans la parole de Dieu. Está escrito na palavra de Deus. Vaut mieux être dans la présence du Seigneur Vale a pena estar na presença do Senhor que d'être dans la présence des grands. que de de ce ser monde. na presença dos grandes deste mundo. Vaut mieux un mot de la part du Seigneur Vale a pena uma palavra da parte do Senhor que 1000 mots des hommes. que 1000 palavras dos homens. Vaut mieux Vale a pena confier à l'Éternel confiar ao Senhor que de se confier aux hommes. do que se confiar aos C'est homens. pourquoi nous allons prier. Por isso é que vamos orar. Dieu notre Père céleste, Deus, nosso Pai Celestial, nous sommes reconnaissants somos gratos pour ce dimanche matin, para este domingo de manhã, cette ouverture encore, essa abertura a que mais, nous puissions être ici que possamos estar pour aqui t'adorer, para te adorar, pour écouter encore ta parole. para ouvir mais a sua Tu as palavra. dit que l'homme ne vivra pas de pain, Você diz seulement, que o homem não viverá somente mais de de pão, toute parole qui sort de la bouche. mas de toda a palavra que sai da boca de Nous Deus. en avons encore besoin ce matin. O precisamos mais ainda esta Pour manhã, notre force, para nossa pour força, notre voyage para nossa spirituel. viagem espiritual. Bénis, oh Dieu, la parole que nous allons écouter. Abençoa Deus a palavra que vamos ouvir, La lecture de ta parole. a leitura da sua palavra. Aide-nous encore, Père. Unja-nos mais, Parle à Pai. travers de nous. Fala através de Pardonne nós. tous nos péchés. Perdoa todos os Nous nossos voulons pecados. être vraiment prêts pour te servir encore. Queremos ser mais prontos para te servir Bénis, oh mais. Dieu, ton peuple qui écoutera Abençoa teu povo que cette ouvirá parole que nous allons parler. esta palavra que vamos falar hoje. Mettons tout entre tes mains. Entregamos Au nom tudo de nas suas Jésus mãos, Christ. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Nous avions commencé depuis longtemps à projeter les bandes. Já começamos há muito tempo a lançar as fitas. Si vous ne voyez pas ça encore dans l'internet, dans de YouTube, Vocês não estão a ver ainda isso no internet, no je crois YouTube. que c'est le retard de l'internet que nous avons. Acho que é atrás do internet que nós Si Dieu nous temos. fasse grâce, Se Deus nos fazer a graça, on va vraiment faire un effort pour améliorer cela. vamos fazer esforço para melhorar aquilo. Nous prions que vous puissiez aussi prier pour nous, pour cette Que œuvre, também possa orar para nós, para esta obra. afin que Dieu mette sa main, afin que tout passe bien. Que Deus coloque a sua mão para isso tudo passar bem. Et je crois que vous ne manquerez pas de le faire Acho que você não vai faltar de o fazer, et de nous aussi assister de nos assistir também, spirituellement. Vraiment. espiritualmente, na verdade. Et s'il y a quelqu'un aussi qui peut acheter l'Internet, Se tem alguém também que pode comprar o internet, ça sera toujours le bienvenu. será bem-vindo. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel, capítulo 8, verset 6. no versículo 6. Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, en fait que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. 19. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado. O povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Seigneur Dieu, nous avons lu ta parole. Senhor Deus, lemos a sua palavra. Nous voulons que tu nous donnes l'onction, Queremos que tu nos dá a unção aussi l'interprétation, Père. e também a interpretação. Ouais, toute la salle qui est ici. Unge toda a sala que está aqui. Dispose chacun de nos pères. Dispõe cada um de Prends nós, la Pai. prééminence, Père. Toma a preeminência, Exauce Pai. notre prière. Ouça a nossa Nous te le oração. demandons au nom de Nós Jésus. te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Vamos s'asseoir. Pode sentar-se.
Merci, que Dieu vous bénisse. Muito obrigado, que Deus abençoe. Ce n'est pas d'habitude je vous vois ici aujourd'hui être ici nombreux. Não é hábito de vos ver aqui, ser aqui Souvent, nous faisons numerosos. nos cultes ici, 2, 3 personnes. Muitas vezes fizemos nosso culto aqui 2 a 3 Mais pessoas. aujourd'hui, c'est un peu spécial. Hoje é um pouco especial. Que Dieu soit loué. Que Deus seja Il est louvado. le maître des temps et des circonstances. Porque Ele é mestre de tempo e de Donc, circunstância. chacun vient de sa manière, on se rencontre et puis... Cada um vem da sua maneira e se encontramos. Bon. J'ai choisi un thème aujourd'hui. Eu escolhi um tema hoje. C'est une prédication de notre prophète. É uma pregação do nosso profeta. Il a intitulé ça « Pourquoi je suis contre la religion organisée ». Ele chamou isso porque eu sou contra as religiões organizadas. Pas pour beaucoup de religions, la religion organisée. A religião organizada. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Por que então que eu estou contra a religião organizada? Et mon inspiration, E a minha inspiração, ce que je vais essayer un peu d'appuyer ici, o que eu quero tentar apoiar aqui, ce que j'ai médité, il a dit, o que eu meditava, ele je disse, dis qu'il y a une grande différence entre l'œuvre de l'homme, há uma grande diferença entre a obra do homem, il y a une grande différence entre l'œuvre des hommes há uma et grande diferença entre as obras dos homens e a obra de Deus. c'est vraiment différent. Na verdade, é diferente. Merci beaucoup. Muito C'est obrigado. ce que nous allons voir. Isso é que vamos ver. Avant de cela, il faut que nous voyions qu'est-ce qu'est la religion. Antes daquilo, vamos ver o que é então a religião. Et pourquoi il est contre la religion organisée. Por que ele é contra a religião Je vous avais organizada? promis que je vais faire des fois des enseignements Eu vos prometi que às vezes vou fazer ensinamento qui pourra nous aider. que poderia nos Là, ajudar, vous êtes dans vos maisons, onde vocês estão nas de vossas sonder casas, la parole, de sondar a palavra écouter encore plus avec beaucoup de profondeur e ouvir mais com muitas profundezas les études que le prophète et les prédications du prophète. o estudo do profeta e as pregações do profeta. D'abord, nous devons savoir que le prophète dit dans la même prédication pourquoi je suis contre les églises, la religion organisée. Devemos saber por que o profeta diz nessa pregação, por que estou contra a igreja organizada ou religião, De 1962, de 1962, paragraphe 33. no parágrafo 33, D'abord, qu'est-ce que c'est la religion? ele diz, em primeiro lugar, o que é então a religião? La religion veut dire couverture. A religião significa uma cobertora. C'est ça la religion. É isso a religião. C'est une couverture. É uma cobertora. C'est seulement ça. É somente isso. Donc quand vous avez froid, vous vous couvrez la nuit. Quando você tem frio, você se cobre de noite. Ou les habits que nous portons. Ou roupa que nos Tout ça, metemos. c'est une religion. Tudo isso é uma Quand religião. on se couvre quelque Quando chose. se cobre alguma coisa. C'est ça la religion. É isso aí a C'est ça la religião. définition de la religion. Isso é a definição da C'est- palavra religião. C'est la couverture. É uma cobertura. C'est ça. É isso. Cela signifie le fait de couvrir quelque chose. Significa o facto de cobrir alguma coisa. Vous avez compris, non? Vocês entenderam ou Quelque não? chose a besoin de se couvrir. Algo Nous, precisa nous de avons se besoin cobrir. des habits. Nós precisamos de roupa. C'est pourquoi notre musicien ici qui est déjà décédé, il Os appelait músicos les habits, que já il a dit que faleceu, c'est la religion. Ele chamava a roupa que é uma Il était religião. inspiré aussi selon lui. Também Il foi dit, inspirado les habits, segundo c'est ele. une religion. Diz que roupa é uma religião. que tende. É uma religião C'est une de roupa. religion. É uma religião. C'est ça la définition d'abord. É isso a definição Alors, primeiro. il dit, eh bien, Adam avait une religion, Diz, Adão tinha uma religião. mais qu'il s'était évidemment fabriqué avec des feuilles de figuier. Que ele se fabricou com as folhas da figueira. Donc, quand il avait compris qu'il était nu, Quando ele entendeu que era nu, il s'est fait des feuilles de figuier ele se fez folha de figueira. et il a fait ça comme couverture. Ele fez aquilo como uma cobertura. Mais cela n'avait pas marché. Aquilo não deu certo. C'est pourquoi j'ai dit que il y a une différence entre l'œuvre de l'homme Por isso eu digo, há uma diferença entre a obra do homem et l'œuvre de Dieu. e a obra de Deus. Adam, quand il a compris qu'il était nu, Quando Adão entendeu que era nua, oh, je suis nu. oh, estou nua. Ah, mais comment tu as su qu'il est nu? Il Oh, a dit como é que deu conta que está nua? Je dois me couvrir. Como estou nua, Donc, então devo me tous ceux qui cobrir. prient, Tudo aquele que ora ils ont besoin d'une couverture. precisa de uma cobertura. Ne pensez pas que c'est seulement nous qui sommes des religieux. Não pense que somente nós é que somos Le religiosos. monde entier est plein de religions. O mundo inteiro está cheio de religião. Même là où
il n'y a pas d'église, Mesmo onde que não tem là igreja, où il n'y a même pas de révélation, onde que não tem mais il y a revelação, toujours une église. há sempre uma igreja. Amen. Amém. Donc vous voyez que la religion, c'est dans le cœur de tout le monde. Tá vendo que a religião está no coração de D'avoir todo mundo. quelque chose qui peut le couvrir. De ter uma coisa que pode lhe cobrir. Oh Dieu, merci beaucoup. Oh Deus, Même muito le obrigado. païen, ils Même ont os toujours pagãos. quelque chose qu'ils appellent religion. Tem algo que ele chama religião. Il a dit, Adam avait une religion, Disse, Adão tinha uma religião. mais qu'il s'était évidemment fabriqué avec des feuilles de Que figuier. ele, evidentemente, se fabricou com folha de Et figueira. cela n'a pas marché. E aquilo não deu certo. Il a élaboré sa propre théorie et a cherché à faire une issue pour trouver le salut dans quelque chose qu'il avait lui-même fabriqué. Ele elaborou um sistema ao qual ele próprio procurava encontrar a salvação na coisa que ele mesmo fabricou. Donc, il avait besoin du salut. Precisava a salvação. Alors il dit, bon, oh, je suis nu, Ele disse, oh, então estou je nua, dois me couvrir. deve me cobrir. Il a fait des feuilles de figuier. Fez folha de figueira. Il voulait le salut. Ele queria salvação. Amen. Amém. Et il n'a pas pu trouver cela. Ele não achou aquilo. Écoutez ce que le prophète dit. Ouça aquilo que o profeta diz. Depuis Adam, Desde Adão, écoutez, et soulignez ça. sublinhe aquilo. Depuis Adam Desde Adão jusqu'au système de la dernière organisation, até ao sistema da última organização fez quelque chose que Dieu n'a pas envoyé, algo que Deus não enviou, quelque chose que Dieu n'a pas donné, algo que Deus não deu. peu importe ça paraît bon, Pouco importa mesmo se isso peu aparecer bom. importe que ça peut te couvrir, Pouco importa, pode te cobrir. mais ça ne peut pas donner le salut. Não pode dar a salvação. S'il avait rejeté ça en Éden, Se ele rejeitou isso no Éden, quand Adam a fabriqué, quando Adão fabricou folha de figueira, Frère Branham dit, irmã Branham il disse, rejetterait encore ça jusqu'aujourd'hui. ele vai rejeitar aquilo até hoje em dia. Donc il n'a jamais changé. Ele nunca mudou. Ce qu'il n'a pas aimé là-bas, O que ele não gostou c'est ali, qu'il n'aimera pas aujourd'hui. quer dizer, também aqui não vai gostar. Depuis Adam, Ele disse que desde Adão, il a toujours rejeté le système fait des mains des hommes. sempre rejeitou o sistema feito de mão dos homens. Ça n'a jamais été possible. Nunca foi possível. Et par la grâce de Dieu, E pela graça de Deus, nous le prouverons aujourd'hui par les Écritures. vamos provar isso hoje pelas La escrituras. religion était une couverture. A religião foi uma cobertura. Adam s'est fabriqué une couverture Adão se fabricou uma cobertura avec des feuilles de figuier. com a folha da figueira. Il a fait cela lui-même. Ele fez aquilo ele Il n'a próprio. pas demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour me couvrir. Não perguntou a Deus o que eu posso fazer para me Il cobrir. s'est couvert lui-même. Ele se cobriu sozinho. Dieu a rejeté E ça. Deus rejeitou aquilo. Vous voyez? Então, vem. Quand Dieu est venu, Quando Deus veio, malgré qu'il lui, il pensait qu'il s'était couvert. apesar que ele pensava que Il estava pensait coberto, qu'il était habillé. ele pensava que foi Mais vestido. quand Dieu est venu, Quando Deus il veio, était toujours nu. sempre estava nua. Donc ce que l'homme peut faire, O que o homem pode fazer ça ne marchera jamais. nunca vai dar certo. Peu importe Pouco l'œuvre de importa a l'homme, obra do peu homem, importe ça devient grand, pouco importa ça se tornar devient grande, populaire, tornar ça popular. finira toujours par s'effondrer. Isso acabará para se afundar. Amen. Amém. Amen. Amém. Frère Branham dit dans l'enfant prodigue, Irmã Abraão disse na pregação, filho prodígio, paragraphe 10, il dit, parágrafo 10 está et dito, voici Dieu cherchait. veja Deus procurando, Il marchait parcourant les regards dans les jardins, andando procurando os olhadas no jardim, attristé pour son fils perdu. entristecai pelo seu filho Le père perdido, cherchant, o pai procurando, cherchant son fils. procurando o seu filho, Et les enfants, e os filhos, son fils recherchant le père. o seu filho procurando o pai. Ce n'est pas simplement que c'est Dieu qui cherchait Adam. Não é somente que Deus que procurava Adão, Le fils aussi, Adam, o filho também Adão avait besoin de son père. precisava do seu pai, Le père qui est Dieu. o pai Deus. C'est ce qui s'est passé en Éden. Isso é que aconteceu no Quand ils Éden. ont fait quelque chose en dehors de la Quando volonté, fizeram algo fora da vontade ils de se sont Deus, séparés. se separaram. Dieu le cherchait. Deus o Et procurava. lui aussi avait envie dans son esprit. Ele também tinha desejo no seu Écoutez espírito. bien. Ouça bem. C'est ça mon inspiration. É isso a minha Lui inspiração. aussi, dans son esprit, Ele também no seu il espírito avait envie de retourner vers Dieu. tinha desejo de voltar para Deus. Amen. Amém. Et écoutez les prophètes. Ouça Et o profeta. aujourd'hui, c'est bien pareil. Hoje é semelhante. Aussitôt que l'homme pêche,
De repente que o homem Au lieu peca, que l'homme se présente et confesse ses péchés devant Dieu, em vez que o homem se apresente e confesse seus pecados diante de il va Deus, se rétracter, ele vai se il va essayer de se cacher refugiar, derrière quelque chose. se refugiar atrás de uma coisa. Il va chercher à se fabriquer une religion. Vai procurar a se fabricar uma religião. Regardez Adam, Olha Adão, il s'est fabriqué des habits en fait de figuier. se fabricou roupa na folha de figueira. Il s'était revêti, Ele se revestiu, le fait de figuier. folha de Mais figueira. quand on est arrivé à ce que Dieu a appelé Adam et Ève Quando chegou o momento que Deus chamou Adão e Eva à se présenter devant lui, se apresentar diante dele, ils se sont rendus compte se renderam conta que qu'ils avaient une religion faite de mains d'hommes. eles tinham uma religião feita de mão de homem. Et même c'est ça la religion. E isso é a religião. C'est une couverture. É uma cobertura. Donc, il y a les hommes aussi fabriquent les religions. Os homens também fabricam a religião. La religion ne vient pas simplement de Dieu. A religião não vem simplesmente de Deus. Ce n'est pas simplement que Dieu seulement qui est religieux. Não é somente que Deus quem é Il y a des religioso. hommes qui font leur religion. A pessoa que fabrica a sua religião. Et ils se sont rendus compte qu'ils devaient venir devant Dieu. Quando deram conta que deve se Ils aproximar avaient diante de couvert de Deus, tablier. ele estava coberto de seu Qui vestido. s'étaient fabriqués, E voyez. eles se fabricaram. Estão a Oh, ver? l'homme a toujours cette disposition-là aujourd'hui. Ora, o homem tem sempre esta disposição ali hoje. Et plutôt que de chercher à suivre la voie de la repentance de Dieu Em vez de seguir a voz, o caminho do arrependimento de Deus et de croire en son Fils, e de crer no seu Filho, permettre du sang, au sang de son Fils, de nous purifier de nos péchés. permitindo o sangue do seu Filho de nos Voilà, purificar ça, dos c'est la pecados. religion de Dieu. Veja, isso é a religião Nous de nous Deus. échappons, Nós escapamos, cherchant à trouver une autre voie, procurando encontrar outro caminho, une échappatoire au lieu de suivre la voie de Dieu. uma escapatória em vez de seguir a voz de Deus. C'est ça la religion. É isto a religião. Ah, nous allons nous joindre à ce groupe-là. Vamos se juntar naquele grupo. Nous allons faire ceci. Vamos fazer isto. Nous allons faire ceci. Vamos fazer isto. Nous allons faire cela. Vamos fazer aquilo. Ce sont des feuilles de figuier. São folhas de figueira. Tout ce que l'homme peut faire, Tudo que o homem pode ce fazer sont des feuilles de figuier. são folhas de figueira. Je veux que vous me dites Amen. Quero que você dizer ali Tout ce amém. que l'homme peut faire, Tudo que o sa homem pode religion, fazer, sua religião. si ce n'est pas ce que Dieu a donné, Se não é isso que Deus deu, ce sont des feuilles de figuier. são folhas de figueira. Vous savez, quand le soleil va sortir, Sabe, quando o sol vai sair, les feuilles là de aquelas figuier folhas de figueira vont sécher vão secar. et ça va tomber de soi-même. Isso vai cair por Donc si. il faut comprendre Deve que entender la religion de l'homme que a religião ne do homem résistera pas devant les épreuves. não vai resistir diante das provas. Même devant Amen. la mort, Mesmo diante la da morte, religion de l'homme a ne te religião do servira à homem rien. não vai te servir para C'est nada. seulement la religion de Dieu É somente a religião qui est la de Deus meilleure chose pour é toi. a melhor coisa para ti. Alléluia. Amen. Vous découvrez, mon cher ami, Vão descobrir, caros amigos, que les théories élaborées a teoria par elaborada des hommes pelos homens ne subsisteront pas. não vão subsistir. Lorsque vous atteindrez le dernier souffle Quando vai atingir a última fôlego de ce corps, desse de corpo, cette vie, desta vida, c'est bien de vivre en jouissant de ces choses. é bom vivendo, Donc, regozijando allons dessas prier à coisas. l'église. Vamos orando Allons na faire igreja. ceci. Vamos fazer Et isto. nous avons des jeûnes. Temos Nous jejum. avons chanté. Vamos cantar. Toutes les cérémonies. Todas as cerimônias. Et toutes ces choses-là. Todas essas coisas. Jouissez-vous bien avec ces Regozijai-vos choses. bem com essas Quand vous coisas. êtes encore en vie, Quando vocês ainda ça têm vida. paraît bien. Isso parece Mais melhor. quand ça arrivera, le dernier souffle, Quando vai chegar na última folga, votre dernière o respiration, teu última inspiração, toute cette religion-là, toda aquela religião ali c'était des feuilles de figuier. era folha de figueira. Ça ne va pas vous servir. Não vai te servir para nada. Oh Jésus. Oh Jesus. Amen. C'est difficile. É difícil. Mourir sans Dieu, Morrer sem Deus c'est pas vraiment bien. não é bom. C'est un gaffe terrible. Isso é crime terrível. Seigneur, que Dieu nous aide. Senhor, Deus nos ajuda. Donc, nous sommes conscients, Somos peu cientes. importe que nous allons dans les églises, Pouco importa que vamos nas igrejas, cantamos, nous crions, nós nous parlons en gritamos, langue, falamos em língua, nous gênons, jejuamos, nous chantons, tout ce que nous cantamos, pouvons faire. tudo que podemos fazer. Si ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire en toi, Se não é isso que Deus está fazendo em ti, ce sont des feuilles de figues. são folhas de figueira.
Le frère Eli a dit Amen. Irmão Elia disse amém. Et moi aussi j'ai dit Amen. Eu também digo amém. Donc les feuilles de figuier sont là. Folha de figueira estão Vous aí. voyez quelqu'un en train de chanter, Já mais verá en alguém feuille de cantando, mas figuier. em folha de Il figueira. parle la langue Fala en língua feuille de em figuier. folha de Il figueira. fait toutes les choses Faz todas en essas feuille coisas de em figuier. folha de figueira. Ça ne va pas l'aider. Isso não vai lhe ajudar para nada. C'est que ainsi dit le Seigneur. E assim diz o Senhor. Je pense à cause de mon âge, Eu penso por causa da minha dans le idade, ministère que je me suis probablement tenu à côté, plusieurs mourants. no ministério que eu tinha Donc, je me suis durante tenu à muitos côté- anos, Non, à côté des gens qui sont en train de mourir. eu já Ça, c'est le fiquei prophète. ao lado de muita gente a morrer. Moi aussi, j'ai déjà vu quelqu'un mourir comme ça dans mes mains. Eu também À já vi l'hôpital. alguém morrer assim nas minhas mãos no hospital. Je suis en train de voir comment une sœur est en train de sortir. Eu vi como é que uma irmã estava saindo, Et est en train de respirer son dernier. a respirar a sua última Oh, mes fôlego. frères et sœurs, Meus c'est irmãos à e ce irmãs, moment-là é que naquela la altura religion que a est religião très importante. é muito Donc importante. c'est là où vous saurez ce que vous avez sur la terre. É aquilo que Si vai c'était saber le se feu de aquilo que estava sobre a terra, figuier ou c'était la vraie se religion. era fora de figueira ou verdadeira religião. Il n'y a pas longtemps, Não há muito tempo, une certaine jeune fille de notre ville ici à Louisville mourait. uma certa jovem menina aqui da nossa cidade, Louisville, Non, morei. il dit une certaine jeune fille de notre ville avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Uma certa irmã aqui de Louisville recebeu o batismo do Espírito Parce que Santo. frère Banham était à Jeffersonville. Irmã Abraham De vivia em l'autre côté, Jeffersonville, c'était Louisville. e o outro lado Et era la sœur là Louisville. venait prier chez frère Branham. E aquela irmã vinha orar no irmão Branham. Il quittait Louisville. Saía de Il Louisville, venait adorer chez frère Branham. vinha adorar no Et irmão il Branham. avait reçu le Saint-Esprit. Ela recebeu o Espírito Santo. Une autre jeune fille, Outra menina, là-bas à Louisville aussi, lá em Louisville também, était membre d'un groupe religieux. era membro de um grupo religioso. Les genres modernes qui renient le sang et la couverture. Os homens modernos que se reúnem, o sangue é uma cobertura. Donc, les genres modernes, donc des religions Esse modernes, tipo moderno de ne peuvent pas religião reconnaître le sang não podia reconhecer o et sangue, la vraie religion là. que é a verdadeira religião. Elle disait que nous étions une secte et une bande de Ela sectes dizia que exaltés. nós éramos um secto, bando de pessoas Parce exaltadas. que nous croyons dans la grâce de Christ qui sauve. Porque cremos na graça de Cristo que salva. Si c'est ce qu'il faut pour être un saint exalté, Se é isso que ele faz para ser um santo exaltado, alors j'en suis un. então eu sou um. Car je crois dans le sang. Porque eu creio no Si sangue. vous allez comprendre bien que le prophète, Você vai entender bem que o il profeta, montre que notre religion doit venir du sang. ele mostra que a nossa religião tem que vir do sangue. Et la véritable religion, E a verdadeira religião c'est la religion du sang. é a religião do sangue. Quand il n'y a pas le sang, Quando não tem sangue, alors il n'y a pas de religion. então não tem religião. Donc tout ce que l'on peut faire, Tudo que o homem pode dehors fazer du sang, fora do sangue c'est zéro. é zero. Et le sang, E o sangue, c'est ce qui donne la vie. isso é que dá vida. C'est ce qui purifie nos Isso é péchés. que purifica nossos C'est ce qui nous pecados. justifie Isso é que devant. nos justifica, Nous purifie, nous nos sanctifie. purifica, nos Et nous santifica, amène au baptême du nos Saint-Esprit. leva ao batismo do Espírito Le sang Santo. de Jésus-Christ. É o sangue de Jesus Cristo. Et il dit, ah, vous êtes une secte. Diz, epa, Je ne você viendrai pas dans é votre uma église. heresia. Eu Avec não des virei na longues vossa igreja cheveux comme ça, com essa et longa des saia assim. Qu'est-ce que genre d'église Epa, esse que comme ça? tipo de Ça, religião é c'est que essa? religion comme Que ça. religião é essa assim? Oh, cette jeune fille, Essa menina, essa moça, malgré qu'elle allait à l'église, embora que ia na igreja, elle partait aux soirées dansantes. ia à tarde de dança, Elle faisait des spectacles. fazia Cependant, espetáculo. monitrice de l'école de dimanche. Era monitora da escola dominical. Et l'église reniait le sang de Christ. A igreja negava o sangue de Disait Cristo. que pareille chose n'existe pas. Dizia que tal Le coisa não pasteur existe. disait que cela avait séché. O pastor dizia aquilo já secou. Il y avait 1900 ans. Havia Un 1900 évangile anos. social. Uma Et evangelho peu de social. temps après, la jeune fille sortait avec des Depois a garçons. menina saía com Une rapazes. belle jeune fille. Uma bonita donzela. Cette petite fille, Outra menina frequentava o elle tabernáculo. s'habillait à l'ancienne mode. Ela vestia da antiga moda. Elle ne mettait rien dans son Não visage. metia nada na Elle sua descendait cara. la rue. La, Descia na rua. chevelure renvoyée O ici derrière. cabelo virada de trás. Oh mes frères. Oh, Je ne meus sais pas irmãos. comment vous l'appelez. Não sei como é que você chama disso. Hein? Vous savez vous-même. Você próprio sabe. Elle descendait la rue et puis elle allait à l'église. Ela descia na igreja e Oui, ia na c'est la igreja. vérité. Sim, isso é C'est ça verdade. notre enseignement. Isso é nosso ensinamento. Que Dieu aide le prédicateur à venir à l'évangile. Que Deus ajude os pregadores para voltar no evangelho. Il n'y a qu'une seule dans la Bible, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est jamais maquillée Há uma só mulher na Bíblia que se maquiava pour rencontrer un homme. para encontrar um homem. C'était Jézabel. Era Dieu l'a Jezabel. donné aux pâtures des chiens. Deus lhe deu Ainsi, comida dos lorsque cães. vous le
voyez porter cela, Quando você lhe vê colocar aquilo, dites-lui bonjour mademoiselle, viande pour chien. você lhe fala, bom dia senhora, comida dos cães. Dieu l'a donné à partir aux chiens. Deus lhe deu a comida aos Vous cães. n'aimeriez pas être comme elle. Você nunca gostaria de ser Dieu como vous ela. rendra jolie à Deus vai votre te tornar manière. bonita na sua maneira. Méfiez-vous des apparences. Você nega as aparências. Hein? Alléluia. Amém. Mais même nos églises de la sainteté sont en train de se relâcher. Mesmo nossas igrejas da santidade Vous são se savez que c'est la relaxar. vérité. Você sabe que isso é Vous verdade. feriez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation. Faria melhor de voltar na velha linha da De nouveau demarcação. retourner à l'évangile. Voltar de novo no Et evangelho. alors, qu'est-ce qui se passe? O que se passa? Cette jeune fille qui sortait dans les soirées, Essa menina que saía à Elle tarde de tomba dança malade. caiu doente. je me rappelle encore que frère Neville était parti pour prier pour elle. Me lembro que a irmã Neville foi orando para ela. Et elle avait dit, bon, je vais dire à frère Branham de venir prier. E ele disse que vou falar no irmão Abraão para vir Cette orar. fille est tombée, elle a souffert de maladies vénériennes. Essa mulher sofria de doença veneriana. Et ça n'a pas marché. Não deu certo, Elle voulait mourir. queria morrer. Le pasteur est venu lui dire que toi, tu vas au ciel. O pastor veio lhe falar, você Parce vai qu'elle no était, céu. elle était monitrice de l'école. Porque era monitora da escola dominicana na Ils igreja étaient dele. rassemblés avec des sœurs de l'église. Se juntaram com as irmãs da Ils igreja. attendaient là dehors que les anges viennent prendre leurs sœurs. Ele esperava lá fora que os anjos venham buscar a irmã dela. Et tout le monde était là. Todo mundo estava lá. Le pasteur était là-bas. O pastor estava lá. Il était là en train de marcher là-bas avec sa cigarette là. Estava ali fazer 100 passos com seu cigarro na Et un boca. pasteur qui fumait. Pastor que fumava. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enquanto o que sucedeu? La jeune fille A moça commence à dire, où est cette sœur-là? Où est cette sœur-là? começa a dizer, onde é que está aquela irmã? Onde é que está aquela Appelez-moi irmã? cette sœur-là. Chama-me aquela irmã. Quelle sœur? Que irmã? On dit, allez chercher cette sœur. Ela disse, vai procurar aquela irmã. Le pasteur vient, mais quelle sœur qu'elle veut? Peut-être bon. O pastor Comme veio e elle était disse, monitrice que tipo de l'école irmã dimanche, que ela quer? Como era appelez monitora da escola les dominical. filles de l'école de dimanche. Chama as On a meninas da appelé escola dominical. les filles de l'école de dimanche. Chamaram a menina da escola dominical. Dit, non, pas celle-ci. Não, pas celle-ci. esses não, esses aqui não. L'autre là. Aquela outra. Quelle sœur? Que irmã? Cette sœur-là qui allait au tabernacle. Aquela irmã que ia no tabernáculo. Et, le pasteur dit, oh, allons chercher le docteur. O Il y pastor a disse, quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse l'injecter encore. vamos procurar o doutor. Não há uma coisa que não vai bem. Vai lhe dar pica. Et la fille a regardé le pasteur. E a moça olhou para o pastor. Il a dit, toi, séducteur des hommes, Diz, tu, sedutor dos homens, je suis perdu. eu estou Je perdido. m'en vais en enfer Vou no inferno à cause de ce que tu m'as enseigné. por causa daquilo que você me ensinou. Et la jeune fille est morte. E a menina morreu. Elle est allée à la rencontre de Dieu perdue, Foi no encontro de Deus perdida, réclamant en criant reclamando, gritando. la fille qui essayait de lui dire ce qui était correct. A filha que tentava lhe dizer o que Peut-être era elle recto. criait, Sarah, Talvez gritou, Sarah, Sara, Sara, se eu te ouvi, não podia morrer assim. E pensava que ia na igreja, Sara. Ça pouvait marcher. Isso podia marchar. Ah, Sara, você me falou a verdade. Não te escutei. Trop tard. Oh, já é tarde. Trop tard. É tarde. Me chama, Sara, para me livrar somente. Para lhe saudar pelo menos. Oh, já é tarde. Le pasteur là-bas. O pastor estava ali. Donc, vous voyez que la religion Tá vendo que a religião ne pouvait pas l'aider. não podia lhe ajudar. Alléluia. Amém. L'homme a toujours cherché à se préparer lui-même. O homem sempre tenta se preparar ele Non, je mesmo. vais faire ceci, je vais entrer au ciel. Oh, vou fazer Je isso, vais vou faire entrar ceci, no je vais céu. entrer. Vou fazer isso, vou Tout ce entrar no que céu. l'homme peut faire Tudo que o homem pode fazer n'aboutira à rien. não chegará para Je nada. vous dis la vérité. Eu vos digo a verdade. Amen. Amém. Amen. Oh, la religion des mains d'hommes A religião de mão de homem ne résistera pas à l'heure de la mort. não vai resistir na hora da morte. Alors, nous allons prendre encore 22. Il dit, Vamos tomar mais je 22. vois Tá que dito? Ève s'est revêtie de feuilles de figuier. Tu vê que a Eva se revestiu da folha de figueira. Adam aussi. Adão Mais também. quand arriva le moment de se tenir devant Dieu, Quando chegou o momento de ficar diante de Deus, ils les firent condamner. foram condenados Avec les figuiers. Hein. com as figueiras. Mais quand arriva le moment condamné, Quando chegou o momento de Ils se estar sont diante de rendus Deus, condenados. Deram conta que la religion faite de mains d'hommes que a religião feita de mão de homem ne pouvait pas marcher. não podia marchar. Frère Branham, moi je dis Amen. Irmão Abraão, eu Alors, digo quand tu amém. les as appelés, Como você o chamou, combien cela est vrai aujourd'hui? isso é verdade hoje. Quand Dieu s'était apprêté à parler à Adam, Quando Deus se apretou a falar et no que Adão, celui-ci,
E que este aqui, par une voie faite des mains d'hommes, pelo caminho feito de mão de homem, essayait de se préparer pour parler à Dieu. tentava de se preparar para falar a Deus. Dieu a dû préparer Adam pour que celui-ci lui parle. Deus preparou Adão para que este aqui lhe fala. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Sabe o que Deus fez? Qui a l'idée qu'est-ce que Dieu a fait? Quem tem ideia o que Deus fez? Pour couvrir Adam. Para cobrir Vous savez Adão. qu'est-ce que Dieu a fait? Você sabe o que Deus fez? Dieu a pris un agneau. Deus pegou cordeiro, La vraie religion. a verdadeira religião. Tué un Ele agneau. matou cordeiro. Il a pris la couverture. Ele pegou a pele, La peau de l'agneau. a cobertura. Alors qu'il y avait encore le sang qui coulait, Enquanto que havia ainda sangue na il a pele, couvert Adam. ele Il a cobriu pris encore un Adão. autre agneau. Ele pegou outro Avec cordeiro le sang qui coulait. com sangue que il a derramava. couvert Ève. Ele cobriu C'est a à Eva. ce moment-là E naquele qu'ils ont pu momento ali, parler avec que Dieu. ele podia falar com Deus. Dites amen. Diga amém na palavra. Sans Amém. cela, il Sem ne isto, peut pas parler avec Dieu. ele não podia falar com Deus. Avec les feuilles de Com figuier, folha de ça figueira, n'allait pas marcher. não podia dar certo. Si ce n'est que c'est un agneau Se mourant, somente cordeiro à la morrendo place, no lugar, avec les habits couverts. com roupa C'est coberta. pourquoi j'ai dit que notre religion, Por isso eu digo que a nossa religião c'est la religion qui doit venir par le sang. é uma religião que tem que vir através do C'est sangue. ce que Dieu a fait. Isso é que Deus Et fez. ça les a aidés. Aquilo lhes Ils ont ajudou, parlé à Dieu. falaram a Deus. Et frère Branham dit, Irmã Branham vous disse, pouvez le voir sortir de la présence de pois Dieu. ver sair na presença de Deus. Et le sang tombait. E sangue sangrava. Et c'était un type de l'agneau Era tipo do cordeiro qui viendra mourir à notre que place. virá morrer no nosso Nous lugar. donnera la possibilité Nos dará a de possibilidade retourner à Dieu. de voltar para Deus. Alléluia. Amém. Oh, je me sens bien. Sinto-me bem. Donc la religion, A religião c'est seulement une couverture. é apenas uma cobertura. Et c'est différent avec le sali. É diferente isso com a salvação. Ça, c'est encore, ça va vous achoper. Isso mais vai vos escandalizar. Ne regardez pas la religion comme quelque chose de sali. Não olha na religião como se fosse algo da salvação. Si la religion est le sali, Se a religião é a salvação, Caïn est sauvé. então Caim é Parce que salvo. Caïn était quelqu'un qui croyait en Dieu. Porque Caim foi alguém que acreditava em Deus. Il priait aussi. Ele orava Il também. chantait. Ele cantava. D'ailleurs, la musique que nous avons, Em primeiro lugar, a música le que premier temos, musicien, o c'était la primeiro famille de músico era a família do Caim. Caïn. Pour la religion, Para a religião, peut-être que vous n'avez pas de religion. talvez você não tenha religião. Apparemment, Aparentemente, vous ne connaissez pas bien la religion. você não conhece bem a religião. Frère Branham dit Irmã Branham que disse, Adam et Caïn étaient religieux. Caim era religioso. Et le diable lui-même, O diabo ele mesmo, Lucifer lui-même, Lucífero ele mesmo, c'est un grand religieux. ele é grande Ne religioso. pensez pas qu'il est seulement un démon. Não pensa que ele é Que somente vous demônio. fabriquez avec les cornes. Você fabrica com aquele Il est chifre. un grand religieux. Ele é grande religioso. Avec les apparences de la Com a religion, aparência da religião, mes sœurs, vous ne le valez pas. as irmãs, você não Peut-être vale que nada. nous ne valons pas. Talvez nós não valemos. Nous ne regardons pas la religion comme le salut. Não olhamos a religião sendo a salvação. Le salut, c'est autre chose. A salvação é outra Et coisa. la religion, c'est autre E a chose. religião é outra La coisa. religion, tout le monde peut en avoir. A religião todo mundo Même pode les ter. démons peuvent avoir la Mesmo os religion. demônios podem ter a Le religião. salut, Mas a c'est un salvação don de é l'éternel. dom do eterno. Ça ne vient que de Dieu lui-même. Isso vem somente de Deus ele Ça mesmo. vient par la nouvelle naissance. Não vem pelo novo nascimento. Ce n'est pas toi qui fais les efforts. Não é você que Mais faz c'est esforço. Dieu qui accomplit son œuvre en toi. É Deus cumprindo as suas obras em ti. Et la religion, c'est quelqu'un qui le fait. A religião é o esforço da pessoa. Il fait son organisation. Ele faz a sua Nous allons organização. adorer comme ça. Nós vamos adorar Nous chanterons assim. des cantiques Vamos comme ça. cantar cânticos Comme ça, assim. nous chanterons lentement. Assim, vamos cantar Pas à devagar. vitesse. Não é com velocidade. Lentement. Muito rápido, não. Mon Dieu. Meu Puis Deus, mais perto de ti. Oh Jésus. Oh, Jesus. Nous pouvons, ils peuvent aussi pleurer. Oh. Ele pode chorar também. Nous irons au ciel. Oh, nós iremos Tout no ça, céu. c'est l'homme qui le fait. Tudo isso é o homem que está Ce n'est fabricado. pas ce que Dieu voit. Não é isso que Deus vê. Ça, c'est l'homme. Este é o Et homem. apparemment, ça réussit. Aparentemente, isso tem êxito. Apparemment, l'homme aime ça. Aparentemente, o Mais homem ce gosta sont des disso. feuilles. São folhas de figueira. Que quelqu'un a des oreilles pour entendre, il va Se tem alguém que tem ouvido para ouvir, Si pode quelqu'un ouvir. n'a pas des oreilles, il n'entendra Se pas. alguém não tem ouvido, então não vai ouvir Mais nada. je prêche pour les enfants de Dieu. Eu prego para os filhos de Deus. Pourquoi je suis contre les églises organisées? Na Madame pregação, 34. por que que sou contra a religião Mais organizada? Dieu Para o 34? exigeait la mort
Deus Voilà. exigia a morte, Une veja, expiation. uma expiação. Oh frère, Oh irmão, vous voyez? tá vendo? Et ils ont fait des feuilles de figuier. Eles fizeram folha de figueira, Et ça n'a pas marché. não deu Et certo. pour Dieu, Para Deus, Dieu exigeait la mort Deus exigia pour a faire morte l'expiation. para fazer a expiação. Les péchés O pecado devaient demander les sacrifices. pedia sacrifício. Donc on ne peut pas expier le péché avec les feuilles. Não pode expiar pecado com folhas. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Et or, il y a vraiment une grande différence Há uma grande Merci, diferença. prophète. Obrigado pelo entre profeta. la religion Entre a religião et le salut. e a salvação. Écoutez, Ouçam, le salut. a La salvação religion, A religião c'est une couverture. é uma cobertura. Tout le monde peut le faire. Todo mundo Mais pode le fazer. salut, Mas a salvação c'est une naissance. é nascimento. Oh. Un don de Dieu. Dom de Deus. Le salut, A salvação c'est une naissance. é nascimento. Un don de Dieu. Dom de Deus. Il ne peut pas être accompli par un homme ou quelqu'un, un groupe d'hommes. Não pode ser cumprida pelo alguém ou pelo grupo de La homens. nouvelle naissance ne vient pas par un groupe d'hommes. O novo nascimento vem pelo grupo de La pessoas. nouvelle naissance, c'est ça la vie éternelle. É isso a vida eterna. C'est un don, ces dons de la vie éternelle étaient prédestinés par Dieu Esse dom da vida eterna foi predestinado por Deus pour chaque individu. para cada indivíduo Avant même l'existence du monde, antes da existência do mundo, selon les Écritures. segundo as escrituras. Je vais vous donner. Vou vous dar. J'ai un bébé à la maison. Tem bebê em casa. Ce bébé-là qui est né, Aquele bebê que é nascido, il n'est pas né par sa propre volonté. ele não foi nascido na sua própria vontade. Il y a encore un bébé qu'on a venu pour Há outro consacrer. bebê que veio para ser Ce n'est consagrado. ce n'est pas cet enfant ici qui a voulu venir sur la terre. Não é esse bebê que quis vir sobre a Ce n'est terra. pas sa volonté. Não é a sua C'est vontade. la volonté de papa É a vontade do pai et de sa mère. e da sua mãe. Et lui, comme vous le voyez là, Da maneira que estão lhe ver aí, il n'a rien à faire. ele não tem Il nada a s'est fazer. retrouvé simplement un enfant. Ele somente se reencontrou uma criança. Il est né. Nasceu. Voilà. Tá vendo? C'est la grâce de Dieu. É a graça de Deus. Il est là. Tá ali. Il va être consacré. Vai ser consagrado daqui a pouco. La naissance, la O nouvelle nascimento, naissance. novo nascimento. La naissance et la religion, ce sont deux choses différentes. O nascimento e a religião são duas Tout le coisas monde peut diferentes. faire la religion. Todo mundo pode Todo fazer mundo a peut religião. chanter. Todo mundo pode Mais cantar. pour la nouvelle naissance, Para o novo nascimento, c'est ça donc la vraie religion pour Dieu. a verdadeira religião para Deus, Pour Dieu, para Deus, c'est la naissance. é o nascimento. Si tu n'es pas né de nouveau, Se você não é nascido de novo, la religion ne te servira à a rien. religião não vai te servir para nada. Je veux que vous puissiez prendre conscience. Gostaria de você tomar Et vous êtes consciência. sauvés Tão salvo, pas parce que vous êtes mieux. não é porque vocês são Mais melhor. vous avez été prédestinés Você fora predestinada parce que Dieu vous a connu avant la fondation du porque monde. Deus vos conheceu antes da fundação do Nous mundo. naissons pour être des enfants de Dieu. Nascemos para ser filhos de Ce n'est Deus, pas par la volonté de l'homme. não é pela vontade do homem. J'ai parlé avec une femme, Falava com uma mulher, je lui ai demandé, lhe perguntei, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? o que é o novo nascimento? Elle dit, oh, la nouvelle naissance. Disse, oh, o novo Ce n'est nascimento pas fumer, não é deixa de fumar, c'est que la parole dit. fazer aquilo que a palavra J'ai diz. dit, ah bon, c'est ça la nouvelle Oh, naissance? é isso o novo nascimento. Il dit, mais ça, ce n'est pas ça. Eu disse, não é isso. Si c'est ça, Se é isso, alors tout le monde qui ne fume pas, então todo mundo que não tout le fuma, monde qui va à l'église, todo mundo que vai ils na sont nés igreja, de nouveau. são nascidos de Ce novo. n'est pas ça la nouvelle naissance. Não é isso o novo La nascimento. nouvelle naissance, Novo nascimento c'est quand Dieu é quando Deus prend sa parole, toma a sua il palavra, les manifeste en toi. ele o manifesta em ti. Tu es né de nouveau Você é nascido de par novo la sémence de Dieu. pela semente de Deus. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Isso é que faz de ti filho de Deus. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Não é porque você vai na Ce n'est igreja. pas parce que tu chantes. Não é porque você Mais canta. parce que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. É porque Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Oh, frère Branham dit, Irmã Branham disse, je vais lire cela. vou ler aquilo. C'est beau, n'est-ce pas? É bom, não é? Écoutez. Ouçam. L'antichrist qui O devait venir anticristo sur la terre, que deveria vir sobre a terra, séduirait tous les habitants de la terre. seduzir todos os habitantes da terra. Il ne va pas les séduire avec des tam-tams. Não vai lhe seduzir com batuque. Avec les églises, Ele vai seduzir com as igrejas, avec la Bible. com a Bíblia. Il va séduire les gens. Vai seduzir Nous as allons voir pessoas. cela. Vamos ver aquilo. Ça, c'est Apocalypse, je crois. Isso é Apocalipse, acho. Oui.
C'est dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, todos eles vão ser seduzidos. Il prêche bien. Ou ele prega bem. Il fait des miracles. Ou ele faz milagres. Oui, vraiment. Ou ele, na verdade, Vous allez là-bas. você vai ali. Mais pour des enfants de Dieu, Para os filhos de Deus, c'est la parole de Dieu. e a palavra de Deus é que conta. C'est la sémence qui vient en vous. É a semente que veio em vocês. Cette sémence qui fait de vous un enfant de Dieu. E esta semente que faz de você filho de Deus. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Não é qualquer palavra que Ce n'est pas seja. la parole d'un évêque. Não é a palavra de bispo. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Não é a palavra de pastor Mais la qualquer. parole de Dieu pour votre saison. Que é uma religião? Mais c'est une religion hybride. É uma religião hibridada. Et une religion hybride Uma ne religião peut pas híbrida donner les enfants de Dieu. não pode nascer os filhos de Deus. Ça c'est vrai. Isso é verdade. Ils vont apparaître comme des hommes de Dieu. Vão aparecer sendo Avec une bonne homem de Deus, apparence, uma boa aparência, Mais la vie de Dieu a vida de Deus n'entrera pas. não vai entrar lá. Pour que l'enfant de Dieu puisse naître, Para que o filho de Deus ça possa doit nascer, être la sémence de Dieu. deve ser a semente de Deus. Et la vraie sémence. E a verdadeira Oh, semente. frère Branham dit, Irmão Branham diz, la parole parlée, a palavra c'est falada ça qui est la sémence. é isso que é a semente. Donc pour avoir les enfants de Dieu, Para ter o filho de Deus, dans cet âge ici, nesta era aqui, Dieu a envoyé un prophète. Deus enviou profeta. Malachi 4. Malaquias 4. Je vous enverrai Élie le Vos prophète. enviarei Elia o C'est profeta. à travers de cette parole É através daquela palavra Dieu ali aura des enfants de Dieu sur la que terre. Deus terá filho dele sobre a terra. Alors si c'est une autre parole, Então, se é outra palavra, si c'est hybridé, se é ça hibridada, ne peut pas mettre au monde des enfants de Dieu. não pode dar ao mundo filho de C'est Deus. pourquoi la religion, Por isso a religião, je suis contre eu estou contra la religion organisée. a religião organizada. Si tu es enfant de Dieu, Se você é toi filho aussi de tu Deus, diras, je suis contre. você também dirá, eu estou À moins contra. que tu sois l'enfant du A diable. menos que seja filho do diabo. Parce que ce que Dieu n'aime pas, Porque o que Deus não gosta, toi aussi, você tu ne também, peux pas aimer. você não pode amar. Les ennemis de Dieu sont Os tes ennemis. inimigos de Deus são teus Les inimigos. amis de Dieu sont tes Os amis. amigos de Deus são teus Alors amigos. ce qui est de Dieu, c'est O que é de Deus pertence a Parce que você. tu as la même nature que Dieu. Porque tens a mesma natureza Si do toi que tu Deus. soutiens quelque chose que Se Dieu você n'a pas, sustenta algo que Deus não gostou, tu es suspect. és o suspeito. Tu es suspect. Você é suspeito. Tu n'es pas enfant de Dieu. Você não Un é filho de enfant de Deus. Dieu ne dira qu'amen à la parole de Filho de Deus dirá amém somente na Tout palavra ce de qui n'est Deus. pas la parole, Tudo que não é a palavra, tout ce qui est forme de la religion, tudo que é na forma da religião, même si ça paraît bien, mesmo está parecer bem mais pour un enfant de Dieu, para filho de Deus, dans cet âge de la nesta fin, era do fim, si ce n'est pas William Branham, se não é William tout Branham, le reste, todo o resto c'est le fait de figuier. é folha de figueira. Dans Amém. cet âge ici, Nesta era aqui, la vraie couverture, a verdadeira c'est selon cobertura ce que Dieu a envoyé Malachi é 4. segundo aquilo que Deus enviou Je Malaquias vous 4. enverrai Élie le prophète. Vos enviarei Elias o Si profeta. le plan de Dieu Veja o plano de pour le Deus salut dans cet para a temps-là. salvação neste tempo do fim. Me sinto pouco Je me religioso. suis senti un peu bien. Me senti pouco bem, Un peu chaud là. porque está aquecer Ouvrez un peu pouco. la porte, irmão. Abre pouco a porta, irmão. Ah, je me sens un peu bien. Me sinto Je pouco ne sais pas melhor. si vous vous sentez bien. Não sei se Donc, você le está se plan sentir de bem. Dieu O plano de pour Deus reproduire les fils de Dieu para aujourd'hui. produzir o Filho de Deus hoje, Je vous dis, eu vos digo, les églises ici organisées, as igrejas organizadas mondiales, mundial ne peuvent pas donner des não enfants. pode dar filho de Deus. Peu importe le miracle que Pouco mondial importa fait. milagre que mundial fez, universal. Les témoins de Jéhovah. Testemunha de Jeová. Les églises là organisées. Igreja lá organizada. Peu importe leur Pouco organisation. importa as suas La organizações, musique qu'ils jouent, a les música que ele cravates qu'ils toca, mettent, gravata les que mete, nez, toutes ces choses, tudo essas ça ne coisas produira jamais. nunca vai produzir, Produira jamais. nunca vai Un produzir fils de Dieu. filho de Une Deus. fille de Dieu ne Uma sortira filha pas de là. Deus não sairá Il de lá. saura venir couper ses Você doigts. sai dele, vem cortar Mais esse il ne dedo. sortira Mas jamais. nunca sairá de lá. On ne peut pas avoir un lion, Não pode ter leão, un fils de lion, filho de sans la leão, sémence de lion. sem semente do On leão. ne peut pas avoir Não podemos ter un petit chenot, pequeno sans les cavalo semences de chenot. sem ter On ne peut pas avoir un semente. fils de Dieu Não pode ter filho de Deus sans la sémence de Dieu. sem a semente de Deus. Pour qu'on puisse dire que ça c'est une fille de Para Dieu, pode dizer que ça é doit filha de Deus, venir de la sémence tem que vir da semente Dieu lui-même de a Deus. donné. Ele mesmo deu. C'est pourquoi il a dit,
Por isso ele diz, Dieu ne fera rien Deus nada fará sans avoir révélé sem, portanto, revelar son secret o seu à segredo ses serviteurs, a le seu prophète. servo profeta. Voilà Amém. le plan de Dieu. Veja o plano de Voici Deus. la religion que Dieu nous Veja a donne. religião que Deus nos dá. Malachie 4. Malaquias 4. Amém. Même si tu ne dis pas Amen, Mesmo você não dizer amém, moi je dirais Amen. eu diria amém. Parce que c'est ça la vraie parole. Porque é isso a verdadeira Je ne palavra. veux plus les hybridations. Não quero mais Moi je hibridação. ne veux pas. Je Não veux aller quero. au ciel. Eu quero ir no céu. Si je veux aller au ciel, Se eu quero ir no je ne céu, peux pas prendre des religions faites des mains d'hommes. não pode tomar religião feita de mão de homem. Ça ne m'aidera pas. Isso não vai me ajudar. Écoutez, Nimrod avait une Ouça, religion. Nimrod tinha uma religião. Une grande religion au monde. Uma grande Tout religião ce no que vous mundo. voyez aujourd'hui, Tudo que estão a ver hoje. c'est Nimrod qui a fondé. É Nimrod quem fundou isso. Lui-même l'auteur de la religion. Ele é o próprio Il a autor da regroupé religião. tous les villes. Ele ajuntou Il toda a a cidade. regroupé tous les pays. Ajuntou todos os Il a países. donné la sens Ele d'adoration. deu um sentido de adoração. Il a fait même les voies pour sortir. Ele fez o caminho para Il a sair. construit des tours. Ele fez todo. C'était un homme puissant. Ele é um homem Mais poderoso. où est-il aujourd'hui? Onde é que está hoje? Où est cette religion? Está onde essa religião? C'est tombé. Caiu. Alléluia. Amém. Vous pouvez dire Amen. Pode dizer amém? Est-ce que la religion de Nimrod existe encore? A religião de Est-ce Nimrod que Dieu existe peut mais? suivre ces plans-là? Deus pode seguir aquele plano? Même si on a des églises, Mesmo se tem igreja, on a des catholiques, temos tous se católicas. sont inspirés à Nimrod. Como se inspirou no Nimrod. Toutes ces religions que vous voyez, Todas essas religiões ça que estão a vient de ver Nimrod. vem do Nimrod. Mais Dieu a rejeté tout ça. Deus rejeitou tudo isso em bloco. Dieu ne peut pas prendre ces plans-là. Deus não pode buscar aquele Ils ont plano. fait un tour pour aller au ciel. Fizeram uma torre para ir no Dieu a céu. rejeté cela. Deus rejeitou Il aquilo. y a un tour de Dieu. Há uma torre de Deus. plan de Dieu. Há um plano de C'est ce Deus. que nous voulons prendre. Isso é que nós queremos C'est la tomar. Pentecôte. É a Le Pentecoste. baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Voilà le Santo. plan de Dieu. Veja o plano Oh, de que son Deus. peuple dit Que Amen. seu povo diz amém. Oh Jésus. Oh, Jesus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? É maravilhoso, não é? C'est merveilleux. É maravilhoso. Le message est la vérité. A mensagem é a verdade. Quand on répète ça, vous sentez Quando qu'il y a- repetimos isso, você sinta a unção. il y a la vie de Dieu. Há a vida de Deus. Vous voyez, frère Branham dit, Está a ver, irmã Branham diz? pourquoi je suis contre les églises organisées. Por que estou contra a religião organizada? Si seulement est Dieu, Se somente Ele é Deus, si Dieu est Dieu, se Deus é Deus, il doit être infini. deve ser ele é infinito. infinito, Se Ele é infinito, Il doit être omnipotent. deve ser Et omnipotente. s'il est omnipotent, Se Ele é il omnipotente, doit être omniprésent. deve ser omnipresente. S'il est omniprésent, Se Ele é il omnipresente, doit être omniscient. deve ser omnisciente. Alors vous voyez, Então, estão a ver? c'est ce qui fait de lui Dieu. Isso é que faz dele um Deus. Dieu connaissait Deus conhecia la fin avant le commencement. o fim antes do início. Il savait qui accepterait la parole. Ele sabia quem aceitaria a palavra, Il savait qui ne l'accepterait pas. ele sabia quem não aceitaria. Il savait qui dira Amen Sabia quem dirá amém et qui ne rejettera. e quem o Pourquoi rejeitará. il a envoyé Jésus-Christ Por isso ele enviou Jesus Cristo pour mourir à la croix. para morrer na cruz. Alléluia. Amen. Écoutez les paroles de Jésus. Ouça as palavras de Jesus. Tout ce que le Père m'a donné Todos aqueles que o Pai me deu au temps passé, no tempo ce passado. n'était pas quand il était sur la terre. Não é que quando ele Toi, estava tu sobre a n'étais pas terra, encore né. você ainda não foi Mais il nascido. dit que tout ce que le Père Mas m'a ele diz: donné tudo que o Pai me deu viendront à moi. virão a mim. Amen. Amém. Et n'essayez pas d'appeler, à forcer les gens. Não tenta Não, forçar as pessoas. Oh, vem aqui, vem. Viens, Vem. deviens notre Vem, sœur. toda nossa irmã. Je vais te marier. Quero te casar. Fais ceci. Faça isso. Sois baptisé. Seja Je batizado. vais t'amener au ciel. Vou te levar no Il céu. n'y a personne Não há ninguém que tu vas faire que entrer. você vai fazer entrar. Ce que Irmã. nous nous appelons, Tudo que nós ça ne chamamos vient que causer des problèmes vem dans só la causar parole. problema na palavra. Il faut que Dieu Ele lui-même disser que Deus ele mesmo appelle celui que lui l'a connu. apele que ele conheceu. Amém. Tout ce que le Père m'a Ele donné. diz tudo aquele que o Pai me deu. Oh, merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Il a vu Claude. Ele viu Cláudio. Il m'a donné Ele me deu à Jésus. a Jesus. Allez, Jésus, prends Claude. Jesus, toma Cláudio. Oh, je me sens bien. Oh, me sinto-me bem. Je suis donné à Jésus. Eu te deu a Lui qui Jesus. m'a attiré dans cette Ele salle. que me atraiu nessa mensagem. Personne ne m'a enseigné le Ninguém message. me ensinou a C'est mensagem. Dieu lui-même qui m'a dit. É Deus ele Ça, mesmo que c'est me la disse. voie de Dieu. Isso é o caminho Ça, de c'est Deus. le plan de Dieu. Isso é o plano de Le Deus. plan du salut. Plano da salvação C'est Malachie 4. é Malaquias 4. Le baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo. Olha para Malaquias 4. Pourquoi nous sommes ici? Por isso que estamos aqui. D'appuyer l'œuvre. Apoiar a obra. Et nous croyons de tous nos cœurs. Cremos de todos os nossos C'est la corações. vérité. É a verdade. Même le sang dedans de O nous. sangue nous dentro dit de que nós Malachie nos diz 4 que Malaquias 4 est la vérité. é a verdade. Avec tout ce qui est
est à moi. Com tudo que está Avec em ma mim. force. Com a minha Je dis força. amen à Eu mensagem. digo amém na mensagem. Au temps passé, No tempo il passado, dit, nul ne peut venir à moi. ele disse, ninguém poderia vir a mim. Nul ne peut venir sans que le Père de l'attire première. Ninguém pode vir sem que o Pai o atraísse em mim. Dieu connaît tout le monde. Ele conhece todo mundo. Dieu connaît des faux frères. Ele conhece Dieu falsos connaît irmãos. aussi des vrais frères. Ele conhece Dieu verdadeiros connaît irmãos. aussi les aventuriers. Ele conhece também Dieu os connaît aussi aventureiros. les véritables. Ele conhece também os Même si verdadeiros. vous feignez avec la religion. Mesmo então você está entrando com a religião. Ce sont des mensonges que vous faites. São mentiras que estás a fazer. Vous nous trompez ici. Está nos enganar Mais aqui. Dieu vous ne le tromperez Mas pas. Deus vai te enganar Vous ali. n'avez pas pris la semence à Se vous. não tomar essa semente em ti. Ah, c'est pour cela. Por isso, Vous dites, frère Branham, disse irmã Branham, est-ce que moi aussi Dieu me connaît? eu também Deus me conhece? Oh, je ne sais pas. Ou eu não sei. Frère Samuel, Irmão, est-ce irmã que Samuel, tu vas me demander, pasteur Claude, vai est-ce me que perguntar, Dieu pastor me Cláudio, connaît? Deus me Oh, conhece? je ne sais pas. Eu não sei. Moi, je ne suis pas avec ton cœur. Eu não estou com o teu Je ne sais coração. pas ce qui se passe Não sei là-bas. se que se passa Toi-même, ali. tu connais. Você próprio sabe. Est-ce que c'est pasteur, tu vas me demander, pasteur? Irmã, vai me perguntar Dieu aqui, aussi me pastor. connaît. Deus também me Moi, je ne conhece? sais pas. Eu não sei. Pour toi, je ne sais pas. Para ti não Mais sei. pour moi, Mas para mim, je sais quand même que Dieu eu me sei que connaît. Deus me conhece. Aleluia. Alors, je dis que je suis. Então eu digo que eu sou. Abraham aimait un cantique. Irmã Branham gostava de um cântico. Je suis content de Dieu, je suis l'un d'entre Eu sou contente de dizer que eu sou L'un um d'entre dentre eles. Um no meio deles. l'un d'entre No meio deles. Je suis heureux de Dieu, je suis Sou l'un feliz d'entre de dizer que eu sou um no Alors, meio si tu deles. n'es pas heureux, Se você não é feliz, c'est ton problème. isso é contigo. Moi, je ne connais pas d'où tu viens Não conhece de onde et veio d'où tu vas. e onde Mais vai. moi, quand même, je connais. Eu conheço, Parce que celui qui est à moi, porque aquele que il está em me mim rassure que je suis son fils. me dá o seguro que eu sou filho Il dele. va m'accuser quand il boule a fait, il boule a Já me fait. acusar, oh, Ibula mais il y fez, a un Ibula sang fez. d'expiation. Há um sangue Il y a une expiatória, victime há d'expiation. uma vítima Je expiatória. suis sauvé. Eu sou Non salvo, pas parce que je l'ai voulu. não é porque eu Parce que quisesse, Dieu a voulu. mas é pour moi. porque Deus quisesse que eu seja salvo. Oh, là où vous êtes à la maison, Onde você está em casa, tu es sauvé. você está salvo. Tu vas dire un grand Vai dizer alléluia. grande Tu aleluia. vas dire amen à la Vai parole. dizer amém na Oh, palavra. je me sens glorieux. Eu sinto-me glorioso. Je suis contre les églises. Eu sou organisées. contra a igreja Je organizada. pas ces églises-là. Não gosto Moi, dessas je n'aime igrejas. pas ça. Eu não gosto daquilo. Ça trompe les gens. Isso engana a Ça pessoa. trompe le monde. Engana o mundo. Apparemment, c'est bien. Aparentemente isto é bom. Plein de Está gens. cheio de Mais en pessoas. réalité, Na il realidade, n'y a rien d'abord. não tem nada ali. Et vous dites, frère Branham, Você diz, irmã Branham, est-ce que je suis sauvé? será que eu sou salvo? Il dit, j'espère que je suis. Eu espero que eu sou. Nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. Trabalhamos na nossa própria salvação com temor e Est-ce que tremendo. tu travailles avec aussi tremblement? Você treme também, Il y a des gens qui trabalhando? jouent avec le A message. pessoa que brinca com a Il mensagem, prend ça, il met ça là-bas. ele toma isso, Il coloca se aí. vogue dans les péchés. Teme. Il fait n'importe quoi. Ele faz de Mais dans la qualquer bouche, je coisa. suis sauvé. Na boca eu sou salvo. Ça, c'est les feuilles de figuier. Isso é folha de La figueira. religion organisée. Isso é religião Ça ne va organizada. pas vous aider. Não vai te ajudar. Toutes les apparences que vous donnez. Toda aparência que pode dar. Non, non, ça ne donne pas. Não vai Vous dar. savez vous-même que vous êtes un menteur. Você próprio sabe que és mentiroso. Quelque part, quelque chose cloche en vous. Algum lugar, algo não faz bem no teu coração. Travaillons à notre propre salut. Trabalhamos com a nossa própria C'est pas moi salvação. qui dois venir travailler pour Não toi. é eu que vou vir trabalhar para ti. Pour prier, je dois venir te dire Para prie. vir orar, eu vou vir te falar, Pour irmã, jeûner, ora. je dois te dire Para jeûne. jejuar, vou te dizer que Pour irmã jejua. arranger ta vie, je dois Para te dire arranjar a sua arrange. vida, vou te dizer que arranja. Não. Não! Si tu es candidat d'ici, Se és candidato do tu céu, dois aller à l'enlèvement. vai ir no Tu dois arrebatamento. préparer ton cœur Devo tous les preparar o teu coração todos Tu os dois dias. dire que je suis prêt. Devo dizer que eu estou Je pronto. suis du nombre Eu estou do número de tous les rachetés. de todo resgatado. Et t'amène à la parole. Amém. Et Diga amém na tu es palavra. prédestiné à rencontrer Dieu. A esposa é predestinada a encontrar a Deus. Sans tâche, Sem mancha, ni rire, nem ruga, ni quelque chose. nem nada de semelhança. Et or, si nous sommes dans cette église-là, Ora, se somos aquela igreja nous ali, sommes prédestinés avec cette église. somos predestinados naquela igreja. Oh, ce n'est pas toutes les églises. Não são todas as igrejas. Oh, l'église méthodiste. Ou igreja oh, metodista, baptiste. ou igreja oh, batista, catholique. ou igreja oh, católica, église- ou igreja oh, isso, Simanto. ou Simantoco. Les églises As organisées. igrejas Ce ne organizadas. sont pas ces églises-là. Não que je são parle. aquelas Il igrejas y a que estou a une falar. seule véritable église. Há uma só verdadeira L'église igreja. des nés. É igreja Ceux qui sont nascido. nés de nouveau. Os que são nascidos de C'est ça
novo. vraie religião. Isso é a verdadeira religião. Tout ça, c'est organisé. Tudo aí, o resto são organizados, não vai te ajudar para nada. Alléluia. Amém. Dites, est-ce que nous irons au ciel? Você diz, oh, nós iremos no céu. Je sais qu'il y a peu de gens qui seront sauvés. Eu sei que há pouca gente que serão salvos. Beaucoup ne seront pas sauvés. Muitos não serão salvos. Et Amém. toi, tu es la porte. Estreita é a porta. Resserrez les chemins. Apertada é o Tout caminho. le monde est venu. Hey, je suis Todo je mundo viens. vieram, eu estou a Mais vir. pour aller au ciel, Mas para ir no céu, j'ai un petit nombre. é pequeno número. Qui est- Amém. Est-ce que toi, tu es dedans? Você está dentro? Je ne sais pas. Eu não sei. C'est toi-même qui sais. Você próprio que sabe. Ton cœur. Teu Tu coração. peux me mentir. Pode me mentir Tu eu. peux faire comme si je Pode fazer como je se suis eu, sauvé. que eu sou Mais salvo. quand la mort Mas viendra, quando a morte tu vas virá, commencer à crier. vai começar a gritar. Cherchez-moi les pasteurs. Procura meu pastor. Cherchez-moi les pasteurs. Chama meu pastor. Qu'il vienne faire la Que dernière ele veio fazer prière. a última oração. Est-ce que la dernière prière va te faire entrer au ciel? A última oração vai te fazer entrar no Tu céu. as été aventurier. Você era um Ça veut dire, aventureiro. soit mets ta vie en Que ordre. coloca a sua vida em ordem. Pas aimer. Você não gostou. Oh non, appelez les pasteurs. Ou chama o pastor. Qu'ils viennent faire la prière. Venha fazer a oração. Nous ne sommes pas dans l'église catholique. Nós não estamos na igreja Tu católica. étais un aventurier. Era um aventureiro. Et la prière du A pasteur oração do te pastor fait entrer au te ciel. faz entrar no céu. Fait des figuiers. Folha de figueira. Le pasteur lui-même figuier. E o pastor ele próprio Toi-même figueira. des feuilles de figuier. Você próprio folha de Il figueira. faut la nouvelle naissance. É necessário um novo Il faut un nascimento. vrai changement de Ele cœur. serve verdadeira mudança do coração. Que je suis en train de chercher. Há algo que estou procurando aqui. Qui sont-ils, frère Branham? Quais são, Je irmã ne sais Branham? pas. Não sei. Personne d'autre ne le sait. Ninguém outro sabe. Nous travaillons à notre salut avec crainte. Trabalhamos com a tremblement. nossa salvação com temor e terremoto. Avec tremblement. Com tremendo. Mais mettez-vous en règle avec Dieu. Coloca-te em ordem Si com Deus. votre cœur ne bat pas à Se o teu coração não cette bate Bible, na união com esta Bíblia, alors il y a quelque chose qui ne va pas. há algo que não vai bem. Il y a quelque chose qui ne va pas. Há algo que não vai Peu bem. importe ce que dit votre église. Pouco importa o que diz a Vous ne vossa pouvez igreja. pas entrer sur base de cela. Você não pode entrar sobre base daquilo. Vous devez entrer sur base de ce que Dieu a dit. Deve entrar sobre base daquilo que Deus disse. Voici le livre Eis o livro d'après lequel vous serez jugés. segundo o qual você será julgado. C'est la Bible. É a Bíblia. Mais si cette vie ne suit pas, Mas se esta vida não segue, cela ne vous servira à rien. aquilo não vos servirá para nada. Oh, vous dites, j'étais baptisé. Você diz, eu fui batizado. Voilà la vraie religion. Siga bem as obras da J'ai religião. été baptisé. Já fui batizado. Pas grand chose. Não é grande coisa. Ça ne vous aidera pas. Não vai te ajudar. Oh, Pasteur Claude, baptême. Pastor, fait. batismo não vai Qui me vous a dit ajudar. que le baptême va vous sauver? Quem te diz que batismo vai te salvar? Nous avons baptisé beaucoup de gens Já batizamos muita gente ici dans la mer. aqui no mar. Vous les baptisez. Você ele batiza. Après, vous les trouvez à. Depois avec une vão lhe culotte encontrar là-bas, de calção na ali, casquelle. no casquete. Oh, mes frères. Irmão, Eu digo, oh, mais, oh, não conheço Kate. eu virei sempre pastor. Le baptême ne vous sauve pas. O batismo não te salva. Tous les actes de la religion, Todos os atos da religião, ce n'est que les formes extérieures. isso é uma forma exterior. Le baptême, c'est pas moi. Não sou eu. C'est pas moi qui dis ça. Não sou eu. Não sou eu que vou Baptême, fazer. rien. Batismo, não há nada. Donc, vous dites, Você j'ai diz. reçu le Saint-Esprit. Eu recebi o Espírito Santo. C'est bien. É bom. C'est ce que vous aviez à faire. Isso que você tem que fazer. Mais si Mais- à l'intérieur la vie n'est pas, Se no interior não tem a vida, yango penza Saint-Esprit oyo ayo, esse ezaka teu ya Espírito libanda. Santo é só de fora. Si le passage se consacre, aïe, Se o pastor se consagra, aleluia, aleluia, aleluia. la vie, Mas a vida, rien. nada. Même le Saint-Esprit là que toi tu prétends Mesmo o avoir, Espírito Santo que pretende ter, je te dis, te ce digo, sont que des feuilles de figuier. são folhas de figueira. Ça ne t'aidera pas. Não vai te ajudar. J'ai vu beaucoup des émotions. Eu vi muitas emoções. La pluie tombe A chuva cai sur les bons, sobre os bons sur les mauvais, e sobre os maus. sur l'ivraie, Sobre o sur joio, les bleus. sobre o trigo. Même si tu es dans les champs, Mesmo você está comme no nous campo, sommes ici, da maneira que l'onction estamos aqui, tombe. a unção Ça cai, peut te prendre, pode te ça tomar, peut te mettre en pode te mouvement. levar em Tu peux movimento, aussi danser. pode também dançar no Mais si Espírito. ta vie Se a sua vida ne correspond pas não à cette concorda émotion-là, naquela emoção, ce sont que des feuilles de figuier. somente são folhas de figueira. Tu vois? Estão a ver? Aujourd'hui, je suis allé loin. Hein? Hoje fui longe.
Vous voyez, vous pouvez maillir avec de telles prédications. Pode modiar com esse tipo de pregação. Pasteur, enlève ça. Pastor, tira isso. Nous voulons la vie des chrétiens. Queremos a vida de cristão. Vivez comme un chrétien. Viva como cristão. C'est pas quelqu'un qui crie victoire. Não é alguém que grita vitória L'église, na igreja, dehors, fora, il n'a pas la victoire. não tem a vitória. Oh, mais comment tu as chanté? Como é que você canta a vitória? A vitória está em mim. Quand tu arrives devant, Quando chega quand fora, la tentation vient, quando a tu as perdu tentação la chega, victoire. você perca a vitória. Il ne Como? faut pas chanter quelque chose que Não tu ne peux pode pas cantar algo que você não consegue Avant de viver. chanter la victoire, Antes de cantar a vitória, vivez la victoire. viva a vitória. Il y a des tentations, Há tentações, il y a des épreuves. há provas. Et quand ça vient, Quando isso chega, alors par ta vie, pela sua vida, que tu montres que ce n'était pas une émotion à l'église, que você mostra que não foi uma emoção na c'était quelque igreja. chose à l'intérieur. Foi algo no interior. Quand la tentation arrive, Quando a tentação chega, la victoire se manifeste. a vitória se manifesta. Quand il y a des problèmes, Quando há problema, toi tu es joyeux. você é feliz. On peut savoir qu'il a la joie. Podemos ver que ele tem Il a la alegria. joie du ciel. Tem a alegria do céu. Oh, je me sens bien maintenant. Sinto-me bem Vous agora. voyez que l'œuvre que je parle ici, Saber que a obra que estou a falar la aqui, vraie religion, a ça verdadeira ne peut religião, pas être l'œuvre extérieure. não pode ser a obra C'est exterior. toujours au-dedans. É sempre dentro. La vie que vous vivez, A vida que você leva, a sua ça testemunha, doit être quelque chose qui vient automatique. tudo tem que ser algo vindo Il y a automaticamente. des imitations. Há Même imitação, dans le christianisme. mesmo no cristianismo. Tout ça, ça ne sert à rien. Tudo isso não Ce ne serve sont para que nada. des feuilles São folha de figuier. de figueira. Est-ce que vous pouvez dire amen? Pode dizer amém. Les feuilles de quoi? Folha de quê? De figuier. De figueira. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham disait, Por isso o irmão Branham dizia, un pécheur pecador peut crier victoire à la pode présence gritar de Dieu. vitória na casa de Deus. Moi, j'ai déjà vu ça. Já viu isso? Quelqu'un qui vient directement du monde. Alguém vindo diretamente do Il n'a mundo, jamais été baptisé. nunca foi Mais batizado. quand il vient en Christ, Quando vem em Cristo, il rencontre l'onction à l'église. encontra um na igreja, Il commence aussi à parler à la langue. começa a falar a língua. Oh, c'est pas ça. Não é isso. C'est pas ce qui compte. Hein. Não é isso é que conta. Ce n'est pas ça. Não é Ce qui isso. compte, c'est la vie qu'il va mener. O que conta é a vida que ele vai levar. Alléluia. Amen. Donc je vais terminer. Vou Si je terminar. ne termine pas aujourd'hui, Se nós terminar hoje, on peut continuer la prochaine. podemos continuar a próxima Je vez. voulais dire ceci. Gostaria de dizer o seguinte, Pour commencer à descendre, para começar descendo, il dit que les religions du monde diz que a religião do mundo ne peut pas vous donner la garantie não pode te dar a garantia de votre traversée à la rivière. da sua travessia no rio. Ça ne peut pas vous donner Não pode te dar une assurance d'une vie éternelle. seguro de uma vida eterna. Peu importe ce que ça peut apparaître, Pouco importa daquilo pode aparecer, ça ne veut pas vous donner. não vai te dar. Regardez, Olha, regardez, Nicodème, Nicodemo, un grand religieux. grande religioso, Il connaissait la loi. conhecia a lei, Un grand pharisien. grande fariseu, Un homme renommé. grande de fama, homem Mais de fama. il est venu de nuit Veio de noite pour chercher les chemins. para procurar o caminho. Vous voyez qu'un homme, quand il touche la loi comme ça, Vai ver, homem, quando você toca na lei vous, assim, vous ne pouvez pas l'arrêter. você não vai lhe prender. Il connaissait toute la loi en son cœur. Ele conhecia toda a lei no seu coração, Mais c'était une religion organisée. mas foi numa religião organizada. Et il a compris qu'avec ce que j'ai, Ele entendeu que com isso que eu tenho ça ne marchera pas. não vai dar certo. Je dois aller voir Jésus. Tem que ter com Jesus. C'est lui qui doit connaître les chemins. Ele que deve conhecer o C'est lui qui caminho. doit connaître les chemins de la vie. Ele que deve conhecer o caminho Quand da il vida est venu eterna. chez Jésus, Quando veio ter com oh Jesus, merci Seigneur pour Nicodème. obrigado Senhor Il y en para a o Nicodemo. beaucoup ici des docteurs. Há muitos doutores aqui, doutor, pastor, renommés, de fama, mais ils ne connaissent pas les chemins. não conhecem o caminho. Ils sont conscients. São cientes. Ce que nous O enseignons, que nós ensinamos ça n'aidera pas. não vai ajudar. Mais Mas, à cause de l'IPA, por causa de pão, il reste là-bas. ele Et fica ali. Nicodème a dit, je vais aller le voir. Nicodemo disse, não, eu vou ter com Je ele. dois arriver Eu là-bas. tenho que chegar Il ali. est arrivé. Ele lá Il chegou. a dit, Seigneur, Disse, Senhor, montre-moi mostra-me
Je sais que tu es un docteur. Eu sei que vocês são Un doutor. docteur, hein, Doutor qui reconnaît un autre. que reconhece o outro. Jésus n'avait jamais étudié dans leurs églises. Jesus nunca estudou na sua escola. Il n'est pas allé dans leur formation. Nunca foi na formação Mais dele. il avait la vie éternelle. Mas ele tinha vida D'abord, il eterna. n'avait pas la vie éternelle. Em primeiro lugar, ele não Mais tinha il vida eterna. était la vie Ele éternelle. era a vida eterna. Ou Amen. il est la vie Ele éternelle. é a vida Donc quand eterna. Nicodème a regardé, Nicodemo olhou, malgré ma religion, apesar da minha religião, malgré mon église, apesar da minha c'est igreja, que cet homme-là, o que esse homem tem, même si je jeûnais, mesmo se eu même si jejuar, je priais, mesmo se eu orasse, je n'arriverai pas. não vou chegar Au àquele lieu nível. de mourir avec Em la vez de honte, morrer com vergonha, je dois faire un effort tem que fazer pour esforço arriver là-bas, que lui me para dise chegar que ele me disse que dois-je o faire que devo fazer pour aller au ciel. para ir no céu. Oh, É, toi Nicodème, você, Nicodemo, docteur, doutor, et docteur de la loi, doutor da lei, et tu ne sais pas comment Nous aller sa- pas les chemins. não conhece o caminho. Oh, mais comment tu enseignes? Ah, mas como é que Mais você qu'est-ce que tu ensina? enseignes dans ton O que é que église? você ensina na sua Qu'est-ce que igreja? tu feras avec le groupe qui est O que é avec que toi? você fará com o grupo que está contigo? Ils vont se perdre. Vai se perder? Amém. Sim, senhor. Mais tu vas faire quoi? Vai fazer o Se que toi é? tu es doutor, Se você é doutor, tu connais pas les não chemins. conhece o caminho. Et le groupe qui est derrière Agora, toi, o grupo que está qu'est-ce atrás de qu'ils ti, vont faire? vão fazer o que é? Un aveugle, Cego Conduisant conduzindo les outros os aveugles. outros cegos. un perdu, Perdido Conduisant les conduzindo os outros perdidos. perdido. mais lui il est venu Mas ele, pelo menos, veio devant la vie éternelle. diante da vida eterna. Pourquoi? C'est pourquoi je suis contre les églises organisées. Por isso eu sou contra as igrejas Il organizadas. regarde Nicodème, Olha, Nicodemo, tu veux connaître? quer conhecer? Il n'a pas dit que je suis la vie éternelle Ele não directement. disse, eu sou a vida eterna Il a diretamente. franqué une phrase seulement. Ele deu uma declaração somente. Tu dois naître de nouveau. Deve nascer de novo. Moi, je veux naître comment? Vou Je nascer suis como? vieux déjà. Eu já sou Je velho. suis déjà avec des barbes. Já estou em barba Je- branca. je suis déjà un homme vieux. Já sou Comment je veux velho. naître de nouveau? Como é que vou nascer de novo? Mais si la nouvelle naissance, tu ne connais Oh, pas. se o novo nascimento você não Mais conhece, qu'est-ce que tu enseignes dans ton o église? que é que você ensina na sua igreja? Oh, mes frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Beaucoup de docteurs, muitos doutores ils sont dans la même condition. estão na mesma condição. Ils ont des églises. Tem igrejas, Ils ont des gens de fous. tem les gens. gente, multidão. Lui-même n'est pas né de Ele nouveau. próprio não é Il nascido de ne novo. connaît même pas Dieu. Não conhece Deus. Malgré qu'ils ont des Bibles dans la main. Embora que tenha Bíblia na mão, Malgré qu'il peut même pleurer. embora pode Il chorar, peut lever les mains 1 heure du temps. comme pode ça. levantar as mãos uma hora de Mais tempo dans assim. son cœur, No seu il n'y a coração, pas la sémence de Dieu. Não tem semente de Deus. Ils sont nombreux. São Ils numerosos. sont plus nombreux que Nicodème. São mais numerosos do que Nicodemo. C'est pourquoi Por isso, chercher la nouvelle naissance. procuramos novo Il nascimento. faut naître de nouveau. Deve nascer de novo. Sinon, Senão, d'autres religions, outra religião ça ne vous aidera pas. não vai te ajudar. Je connais ces choses même dans ce monde ici. Conhece essas coisas, mesmo neste mundo Je aqui. suis en train de terminer. Eu estou na reta final. Vous savez que tout ça, c'est la prostitution spirituelle. Você sabe, tudo isso é a prostituição espiritual. Quand vous n'avez pas l'esprit concentré dans le message, Quando não tem espírito concentrado na mensagem. vous prenez, Você toma aqui, vous adhérez ici, vai adire aqui, vous adhérez là-bas, adire ali, vous allez perdre la sémence vai perder a semente et vous n'allez pas naître de nouveau. e não vai nascer de novo. Là où vous êtes dans votre maison, Onde vocês estão nas vossas Dieu casas, vous aide. que Deus vos ajuda. Je n'ai pas terminé aujourd'hui. Não terminei hoje, Je vais continuer le jour prochain vou continuar nos próximos dias pour parler de Nicodème para falar do Nicodemo et de Corée. e de Coré. Corée était dans la vraie église, Coré estava na verdadeira et il igreja, voulait s'organiser. mas queria se organizar. Vous savez pourquoi Corée voulait s'organiser? Sabe por que Coré queria se Il organizar? était fatigué de voir les plans de Dieu. Era cansado de ver o plano Vous de Deus. connaissez les plans de Dieu? Sabe o plano de Deus? C'était qui? Era quem? Un seul homme. Só homem. Amém. Qui était son nom? Quem era seu nome? Moisés. Moïse. Ah! Non, 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 non. Não, Depuis l'Égypte Desde o Egito jusqu'aujourd'hui, até hoje. seulement Moïse. Somente Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Moisés. Branham. 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 Eh, Branham. Branham. Ah, non, non, non. Ah, não, não. Non, 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 non. Não, não, não. Je suis fatigué Eu sou d'écouter cansado de le nom de ouvir Branham. seu nome de Je Branham. dois chercher encore Tem un que autre. procurar mais outro. Dieu a dit non. Deus disse não.
Sépare-toi de ce groupe. Separa-te deste grupo. Ne suivez pas la voie de Corée. Não segue o caminho do Coré. Vous savez qu'est-ce que Dieu l'a fait? Sabe o que Deus fez? Il les a engloutis. Lhes engoliu vivo, Ils sont morts vivants. morrendo vivo. Dieu lui-même a fait les cercueils Deus pour eux. próprio fez caixão da terra. Il a aussi ouvert la terre pour Também eux. ele abriu a Parce terra para qu'il- eles. il a vu qu'ils étaient méchants. Ele viu que ele era Il mau. voulait amener l'organisation dans son groupe. Queria trazer organização no seu grupo. Il voulait éteindre le plan de Dieu. Queria pagar o La plano de bouche est Deus. ouverte. Il a dit seulement A Moïse. boca se Dis à mon abriu. peuple. Diga-me, Ceux povo. qui veulent être à côté de Os toi. que querem ser a Quittez, teu lado. quittez. Saia. Ne suivez pas la voie du Não Corée. segue o caminho do Il Coré. y a beaucoup de Corée aujourd'hui. Há muitos Coré hoje. Il veut contredire le prophète. Quer contradizer o profeta. Ils ont le discernement comme le Tem prophète. discernimento como On les profeta. appelle des prophètes. Eles são chamados profeta. Pour égarer les gens. Para afastar as Pour pessoas. éloigner les gens de la Para vérité. afastar a pessoa da Mais verdade. vous, ne soyez pas à côté d'eux. Você não seja ao lado dele. Tiens-toi à côté de Fica ao William lado de Branham. William Branham. Là où Branham est. Onde sois à Branham côté, é, Seigneur. você fica Je lá serai dentro. à côté de ton prophète. Senhor, será ao lado do teu profeta. Amém. Et tu vas être épargné. E você será poupado. N'allez pas derrière Corée. Não vai atrás do Coré. Si tu vas derrière Corée, Se ir atrás de Coré, le jugement va t'abattre. o julgamento vai te atingir. Tu vas mourir à toa. Vais morrer à toa. Tu vas mourir vivant. Vais morrer vivo. Mais toi, mon frère, Mas você, meu irmão, ne suis pas cette voie-là. não segue aquele caminho. Alléluia. Amém. Entre Corée et Nicodème, Entre Coré e Nicodemo. moi je choisirais Nicodème. Eu vou escolher Nicodemo. Parce que Amém. lui, il était dans Porque l'organisation. ele estava na Il organização. cherchait comment sortir. Eles procuravam como sair. Amém. Mais Corée, Mas Coré il était dans la vérité, estava na verdade. mais il voulait sortir. Ele queria sair na verdade. Il y a Oh, un ma. frère qui est dans le O vrai. irmão que está na verdade Il connaît la message. Conhece a Mais il mensagem. va chercher les voies de quer l'homme. procurar o caminho da Il va morte. chercher des autres Vai prophètes. procurar outros profetas. Si le plan de Dieu ne vous suffit Mesmo o pas, plano de Deus não te basta. nous allons prier. Vamos orar. Dieu notre Père, Deus nosso Pai. c'est triste É muito triste ces choses que nous avons écoutées aujourd'hui. essas coisas que ouvimos hoje. Combien le monde est bouleversé. Quando o mundo está perturbado, Il laisse la vraie chose deixa a verdadeira coisa pour aller chercher les choses para ir faites- procurar faites coisa des mains des hommes, feito de mão de homem qui ne vient pas dans le programme. que não vem no programa de Deus. Un homme peut dormir. Homem pode dormir. Il dit, je commence une église. Ele diz: eu vou começar uma igreja. Et les gens vont suivre. E as pessoas vão seguir ele. D'autres ont de grands nombres Os outros têm grande número de populations. de população. On les appelle même des prophètes. Lhe chama até de profeta. Mais dans tout cela, Mas em tudo isso, ce ne sont que des religions são somente religião, faites des mains des hommes. feito de mão de homem. Ça ne donnera pas la nouvelle naissance. Não dará o novo nascimento. Mais beaucoup de gens sont derrière. Mas muita gente está atrás daquilo. Aie pitié, Seigneur. Tenha pena, Senhor, Que la voix du septième ange que a voz do sétimo anjo fait sortir ton peuple. faz sair o seu povo. C'est que toi tu as connu, O que você conheceu ils vont sortir. vão sair. Parce que tu as dit, mes brebis entendent Porque ma você voix disse: minhas ovelhas escutam a minha et voz ils me suivent. e eles me seguirão. Ils ne seront jamais égarés Nunca serão pour afastados écouter la voix d'un étranger. para ouvir a voz do estrangeiro. Seigneur, Senhor, garde-nous dans la parole. guarda-nos na palavra. Nous qui avons reçu ce message, Nós que recebemos esta mensagem, rien au monde nada no mundo et rien nada ne pourra nous enlever de ce pode message. nos afastar desta mensagem. Même pas l'argent, Nem sequer o même dinheiro, pas les femmes, nem sequer même mulher, pas la popularité. nem sequer a popularidade. Garde-nous, Seigneur. Guarda-nos, Senhor. Pardon. Perdoa. Que nous puissions rester les deux pieds Possamos ficar dois pernas dentro jusqu'à ce que nous arriverons até que chegaremos au notre dernier souffle. no nosso último fôlego. Nous serons à côté de Frère Branham Estaremos ao lado do irmão Branham et nous verrons Frère Neville e veremos o irmão et Neville les autres saints. e os outros santos. Bénis ton peuple, Abençoa teu povo. que cette parole bénisse leur cœur, Que esta palavra abençoe seus que corações. ça soit une grande bénédiction pour Que les seja uma autres. grande bênção para eles. Au nom du Seigneur Jésus. No nome do Senhor Jesus. Bénis tes enfants qui sont ici, Abençoa teus filhos que estão que aqui. tu leur donnes les désirs de leur cœur. Lhes dá desejo dos seus corações. Lutte pour eux, Père. Luta para ele, Pai. C'est un temps très É difficile, tempo muito difícil. mais toi tu combattras pour les saints. Você vai combater para os santos. Les saints auront toujours la victoire. Os santos terão sempre a Je vitória. les confie à toi. Lhes confio em ti. Je sais que tu ne les abandonneras pas. Eu sei que você nunca lhes Même si le abandonará. diable vient comme des Mesmo fleurs, se o diabo virá como toi tu mourir, élèveras ton étendard. você vai levantar a sua Nous nous
Senhor. remettons à toi. Nos abandonnamos a Ti. Guéris nos maladies. Cura nossas Les maladies enfermidades, spirituelles. doenças Les maladies espirituais, physiques. doenças físicas. Enlève la maladie dans nos corps. Tira a doença no nosso Donne-nous corpo. la bonne santé. Dá-nos a boa saúde, Car nous croyons à toi. porque cremos em Ti. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Un bébé que tu as gardé dans le sein de sa mère Que guardou no seio da sua mãe pendant ou durant 9 mois. durante 9 Et meses tu as formé ce bébé e formou este bebê pour qu'il soit aujourd'hui dans nos mains. para hoje estar nas nossas mãos. Tu as gardé la maman. Guardou a mamã, Tu as gardé aussi l'enfant. também guardaste a Que criança. ton nom soit béni. Que teu nome seja abençoado. Laisse que l'onction qui est sur moi Deixa que a unção que está puisse se sobre transmettre sur cet você enfant. transmitir nessa criança. Et que cet enfant soit Que essa particulier, criança seja particular, extraordinaire. extraordinária. Qu'elle ne soit pas comme les enfants Não du seja monde. como os outros filhos do mundo. Qu'elle ne soit pas comme tout autre enfant. Qu'elle ne soit pas normale. Não Qu'elle seja vienne avec normal. des choses que le monde va Essas s'étonner. coisas que o mundo vai se Qu'elle admirar. vienne avec des dons Que spéciaux. vem com dons Qu'elle especiais. vienne avec quelque chose Que ela vem qui com va uma les coisa démarquer avec le que monde. vai lhe demarcar Que do le monde mundo. s'étonne. O mundo se Mais admira. cet enfant a été créé Essa comment? criança foi criada Oh, como? que Dieu d'Israël Que Deus de Israel puisse mettre en elle possa colocar les nela capacités que le a monde n'a pas. capacidade que o mundo Qu'elle não soit tem. intelligente, Seja inteligente, capable à beaucoup de choses, capaz de muitas courageuse, coisas, corajoso, apte, apto, spirituellement, physiquement, matériellement, qu'il soit un enfant seja uma qui va criança faire des grandes choses vai fazer grandes et coisas. que le monde s'étonne E o mundo se de admira voir la main de l'Éternel de sur ver a elle. mão do Senhor sobre Protège-la, ela. Seigneur, Protège-la, contre Seigneur. l'épidémie, Contre l'épidémie, les pandémies. a pandemia. Nous les consacrons à toi. Consagramos a Seigneur Ti. Dieu, Senhor Deus, protège, protege. bénis cet enfant, Abençoe bénis esse le filho. parent, Abençoa a donne Ti. un bon travail, Dá um bom bénis sa trabalho. mère, oh Dieu. Abençoe Qu'elle sua soit mãe. une bonne femme, Seja uma courageuse, boa, capable corajosa. de transmettre De transmitir le pensée de Dieu. pensamento de Accorde Deus. cela, Père, Concede au nom de Pai. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Bébé Cristo. Morija, E nous te bebê consacrons à Morija, l'Éternel, consagramos au ao nom Senhor. de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém.